Oi, gente, tudo bem? Eu sou Lenice Prim e vamos continuar com o livro Amor Incondicional. A gente está lendo juntos, né? Porque vocês são um comigo. Esse livro de Paul Ferrini, um capítulo por vez. A maioria são curtinhos, então é fácil da gente terminar e interpretar. E hoje é justamente isso, interpretação. Como diz Nietzsche, né? Não existem fatos, apenas interpretações. E há quem o contradiga, e tudo bem também. Na verdade, um tem que perdoar o outro. Então a gente vai hoje continuar na parte interpretação. E ele começa assim: você interpreta o que acontece na sua vida de acordo com suas crenças básicas e com os estados emocionais suscitados por essas crenças. A experiência da decepção, por exemplo, está diretamente relacionada com seus sentimentos de culpa e inadequação. Se as suas expectativas não são atendidas, isso só significa que você está passando por uma simples correção. Está lhe sendo mostrado que você não está vendo toda a verdade da situação e que precisa encará-la de um ponto de vista mais amplo. A correção não é um ataque, também não é um castigo. O sentimento de que você está sendo atacado ou castigado quando as coisas não acontecem conforme a sua vontade é totalmente baseado na culpa. Sem essa culpa, a correção seria recebida com gratidão e você veria as coisas de uma perspectiva mais ampla, que incorporasse a nova informação. Todas as experiências acontecem por uma razão apenas: para expandir a sua consciência. Qualquer outro significado que você der a essa experiência, a sua experiência de vida, será um significado inventado por você. Talvez você não possa decidir no nível consciente o que vai lhe acontecer, mas você sem dúvida interpreta o que acontece de acordo com as suas crenças. Gente, eu falo muito disso e eu ainda publiquei até um negócio com óculos lá, um óculosinho de um coisa só, que a gente só faz as coisas de acordo com as nossas lentes. Tanto no Insta quanto no Face do Instituto e dele, Nisiprinha Nanda Bliss, eu falo muito disso. Tudo que a gente faz é baseado nas nossas crenças. E às vezes você pode dizer assim, mas eu não tenho religião, mas você tem crença. E todo mundo tem, mesmo que você tenha crença que você não crê em nada, você está crendo. E isso é limitante. Então, ele continua aqui. Sua liberdade básica depende do fato de você aceitar as experiências da sua vida e aprender com elas. Ou reclamar. É claro que você pode não aceitar essas experiências, você pode se recusar a aprender com elas. Porém, essa escolha causa sofrimento. Se você ainda não sabe disso, não vai demorar muito para descobrir. Talvez você pergunte: posso me livrar do sofrimento se aceitar minhas experiências e aprender com elas? É uma ótima pergunta. Não somente para eliminar o sofrimento, como pode também sentir a alegria da união com Deus. Quando você aceita as experiências, a correção é feita e seus pensamentos são sintonizados com a mente divina. A vida é resistência ou entrega. Essas são as únicas escolhas. A resistência causa sofrimento. A entrega leva à bem-aventurança. A resistência é a decisão de agir por conta própria, ou seja, né, gente, a favor do ego, né? Se você quer resistir, então você está agindo com o ego. E a entrega é a decisão de agir com Deus, quando você entrega a tua mente para o Espírito Santo. Diz assim: Espírito Santo, pensa comigo, por favor, né? Pensa por mim. Porque lembra que a gente pode fazer isso o tempo todo. Você não vai ter alegria na vida opondo-se às ideias e às atitudes das outras pessoas. Você só consegue ter alegria se mantendo fiel à verdade que mora no seu coração. Gente, a verdade que mora no seu coração, que é a verdade que você está com Deus, é a verdade em Deus, e não aquela verdade que você tem de acordo com as suas crenças. Lembre que isso é uma diferença brutal. Cadê? Você só pode ter alegria se mantendo fiel à verdade que mora no seu coração. E essa verdade nunca afasta os outros, ela os convida a se aproximar.
Porque a religião fala muito da verdade, né? Ah, a verdade está com religião. Então, cada religião tem a sua verdade. Lembra disso? É a sua. Ela ainda é a do ego. Só existe uma verdade. E essa verdade, ela é com Deus, em Deus. A verdade é uma porta que está sempre aberta. Você não pode fechá-la, só pode optar por não entrar. Pode seguir na direção oposta, mas você nunca vai poder dizer: eu bati, mas a porta estava fechada. A porta nunca está fechada, nem para você e nem para ninguém. Se você sente que a porta bateu na sua cara, é porque você interpretou sua experiência com base no medo. Você acredita que a porta esteja fechada, embora ela não esteja. Contudo, a sua crença de que a porta está fechada pode convencer você e os outros de que isso é o que acontece. Vocês todos são mestres em deturpar a verdade. Vocês têm a capacidade criativa de fazer com que tudo signifique o que vocês querem que signifique. Vocês pegam um sim e fazem dele um não. Pegam o errado e o transformam em certo. Isso mostra o quanto suas crenças são fortes. Mas o fato de vocês deturparem a verdade não significa que ela tenha deixado de ser verdadeira. Apenas significa que vocês conseguiram esconder a verdade de si mesmos. Lembra de uma coisa, a principal frase do Zen, gente, e é o que resume o livro inteiro. Nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Nisso consiste a paz de Deus. Ou seja, nada que é efêmero desse mundo é real. Portanto, então vou ler de novo a última frase aqui. Mas o fato de vocês deturparem a verdade não significa que ela tenha deixado de ser verdadeira. Apenas significa que vocês conseguiram esconder a verdade de si mesmos. Portanto, a maneira como você interpreta a sua experiência é extremamente importante. Quando as suas expectativas forem frustradas, você vai aceitar a correção ou insistir em dizer que foi tratado injustamente. Você é vítima do que lhe acontece ou é o tipo de pessoa que aproveita as experiências para aprender? Você encara suas experiências como uma bênção ou como um castigo? Essas são as perguntas que você precisa se fazer constantemente. Cada experiência é uma oportunidade para acertar a verdade e deixar de lado a ilusão. Nesse sentido, uma experiência não é melhor nem pior do que a outra. Todas as experiências são igualmente fortes. Elas são apenas caminhos de acesso à nossa divindade. E quando você não entender uma experiência, só pede para o Espírito Santo, para Deus, para Jesus, perdoa essa experiência. Lembra que Jesus falou na cruz na hora que ele estava morrendo: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Então, qualquer experiência que você não entenda ou que você se achar vítima ou qualquer coisa, fala: Pai, perdoa essa experiência. Eu não entendo nada dela. Ou se alguém está fazendo, Pai, perdoa-o. Ele não sabe o que faz. E nem a gente. Então, Pai, me perdoa, eu não sei o que eu faço. Por isso, você nunca deve se desesperar, sempre há uma chance de mudar sua maneira de pensar. Não ouça aqueles que falam o contrário disso. Não haverá nenhum juízo final, exceto o juízo que você fará de si mesmo quando se olhar através dos seus olhos. Talvez você não acredite em mim nesse momento. Talvez você ache que tenha causado o sofrimento de outras pessoas ou que seja vítima das atitudes dela com relação a você. O fato de você não aceitar minhas palavras agora não significa que eu vou deixar de oferecê-las. Porque a sua demora em despertar seria um problema para mim? Isso era uma pergunta. Por que a sua demora em despertar seria um problema para mim? Com certeza o tempo não importa para mim. Para falar a verdade, nem para você. Você tem todo o tempo do mundo para errar e aprender com seus erros. Até uma música, né? Temos todo o tempo do mundo. Mas aqui, quando todos vocês tiverem aprendido o que vieram aqui para aprender, este mundo não será mais necessário. O universo físico que parece tão permanente para vocês se dissolverá no nada. Ai, o desaparecimento do universo, tão fofinho. Quando vocês despertarem, ele perderá seu propósito. Esse dia chegará, mas não há pressa. Não apresse o rio.
nem tente detê-lo. A mente divina está trabalhando na sua mente aqui e agora. É nisso que você tem de confiar. Não apresse o rio, nem tente detê-lo. É isso, gente. A gente está aqui só para perdoar. Mas não é o perdão vulgar, lembrem disso. Se vocês ainda não entenderam, leiam o 100, eu tô sempre postando sobre isso. Vocês podem fazer parte do nosso grupo de estudo do 100. Nós temos as quartas e as quintas. As quintas à noite é junto com o desaparecimento do universo. E na quarta é só o 100, mas é um grupo avançado. Em breve estaremos abrindo outro grupo de estudo só do 100. Gente, eu tenho muita gratidão por estar aqui falando disso com vocês, porque tudo o que acontece quando eu acordo à noite, eu falo assim, isso é só um sonho. E perdoo o sonho, peço ao Espírito Santo, perdoe esse sonho, perdoe esse pesadelo e perdoe esse sonho agora, porque eu também estou sonhando agora que eu estou lendo para vocês. É isso aí. Até amanhã.